nessa noite o Senhor possa se revelar à sua igreja, aos seus filhos, por meio da sua palavra, que toda dispersão de mente, que toda inquietação, preocupação, elas possam ser agora deixadas de lado, que todo pensamento seja levado cativo ao Senhor. Que o Senhor possa penetrar, Senhor, nos lugares mais profundos da nossa alma, e que o Senhor possa separar a junta de medula por meio da sua palavra, porque ela é poderosa para isso, e que o Senhor nos ajude a discernir os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Que seja uma noite onde o Senhor possa, pela liberdade em que a igreja dá, o Senhor possa transformar o nosso coração, nossas motivações, nosso comportamento. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Por isso, fala conosco. Amém. Glória a Jesus. Isaías 61 diz o seguinte: nós vamos ler alguns versículos. Eu já vou ler o texto, depois eu quero fazer uma breve introdução. E eu quero usar esse texto de maneira introdutória mesmo. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, manifestação da sua glória. Aleluia. A gente poderia ler o texto todo, mas eu vou ficar por aqui para a gente ser um pouco objetivo. Nós temos Isaías então aqui trazendo uma palavra profética, mais ou menos 700 anos de Jesus nascer, e ele está aqui profetizando como seria o ministério de Jesus. E que ministério maravilhoso! E que nós temos algumas promessas maravilhosas para a nossa vida. Muitas dessas coisas já aconteceram conosco, e se ainda não aconteceu na sua vida, eu quero que você saiba que esse é o plano de Jesus para a sua vida. Ele diz que é levar boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Se você está nessa condição, há uma promessa: a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quando a gente ouve essas palavras, elas são proféticas, a primeira coisa que a gente faz é desejar isso. Pelo menos eu desejo. E aí, só que muitas vezes nós precisamos pensar o seguinte: como é que isso acontece? Como é que Deus vai consolar os que andam tristes? Como é que Ele vai dar uma coroa em vez de cinzas, alegria em vez de pranto? Como Deus faz isso? Como é que Ele vai tirar o deprimido da situação de depressão e colocar o louvor nos seus lábios? Ele faz isso por inúmeros meios, mas um deles é a pregação da palavra. Só que a pergunta é: e quando Ele precisa pregar a palavra, Ele usa quem? Deus usa pessoas. Então imagina que nós só temos uma oportunidade. Eu quero lembrá-los que nós estamos na nossa série de missões. Esse é um mês de missões. Então nós estamos falando de missões, estamos falando do nosso chamado. E hoje eu quero falar sobre o fato de que nós temos que ser alimentadores e não apenas consumidores. Nós temos que dar em vez de só receber. E eu comecei com Isaías 61, porque todas as vezes que nós vemos uma promessa como essa, nós desejamos por ela, nós ansiamos por sermos consolados, ansiamos que Jesus troque o nosso choro em riso, que o nosso pranto se converta
sobre os 12 homens que Jesus deixou na terra, a grande verdade é que cada geração só tem uma oportunidade. A geração que nós vivemos só tem uma oportunidade de ser salva por nós. Depois que a gente passar, a outra geração terá de ser salva por aqueles daquela geração que se converterem. Então, na nossa geração, nós só temos uma oportunidade. E Deus usa as pessoas. Na primeira mensagem, eu trouxe um fundamento para a gente entender que o principal propósito de Jesus, queridos, não era só nos salvar. Não é a salvação pela salvação. Mas que o Senhor, Ele tinha um propósito de restaurar o plano original. E o plano original era que nós nos relacionássemos com Ele e multiplicássemos a imagem dEle na terra. Agora, tem uma outra verdade que eu quero trazer para fundamentar a mensagem de hoje. Depois do pecado, Satanás, ele ganhou o poder de resistir e de fazer guerra contra os planos de Deus na vida das pessoas. Nesse exato momento, existe uma guerra acontecendo no campo espiritual. Quer você acredite, quer você não acredite. Na verdade, eu fico imaginando que Deus tem que levantar o seu exército, enquanto Satanás tem um exército inconsciente. Porque não existe neutralidade no reino espiritual. Jesus disse: quem comigo não ajuda, espalha. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. Quando você escolhe não fazer nada pelo reino, você escolheu o seu lado. Chocante, porque você vem à igreja todo domingo, mas quando você não faz nada, você joga no time adversário. Chocante, porque você canta as canções que nós cantamos na vida cristã, na vida evangélica, mas como você como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Eu vou usar essa palavra, se furta. Eu queria usar uma palavra mais simples, mas como você se nega, essa é a palavra, se nega a assumir a responsabilidade do rei, por incrível que pareça, você joga no time adversário. Porque ao mesmo tempo que você nega a responsabilidade com as pessoas, você também nega a responsabilidade do seu testemunho. Quando você nega a responsabilidade das pessoas, você nega a responsabilidade do seu testemunho. É nessas horas que você age na carne, você dá mau testemunho, você joga no time adversário. Vamos pensar sobre isso. Existe uma guerra. Então não importa se a gente tem consciência ou não disso. Eu sempre acho que Satanás leva vantagem na guerra pela vida das pessoas, pelo fato de que Satanás tem um exército inconsciente. Efésios 6:10, quando fala dessa guerra, está falando que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades das regiões celestes. E então significa dizer que existem pessoas que, embora não saibam, elas estão debaixo de uma influência maligna nas suas ações. E essas pessoas, elas estão influenciando. E pasmem, existe gente dentro da igreja, vindo todo domingo, às vezes atuando ministerialmente, mas a influência que recebe é do diabo, não é de Deus. Então jogando no time adversário, porque não tem compromisso com a missão de Jesus. Nessa guerra, o Senhor ele começou escolhendo 12 homens. Esses 12 homens então formaram outros homens, que formaram outros homens. E durante toda a história da igreja, eu quero falar uma mensagem posterior. Eu vou trazer ainda uma reflexão sobre a história da igreja. Durante a história da igreja, homens deram a vida para que o evangelho chegasse a nós. E nós nos negando, e nós acreditamos verdadeiramente que somos cristãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Quem te influencia? Qual é o espírito sobre o qual você está recebendo influência? É o Espírito de Deus. Veja suas ações diárias, veja suas conversas, veja os assuntos que você aborda nos seus lugares de relacionamento mais íntimo, e veja se é o Espírito de Deus que te influencia. E aí, eu estou só fazendo essa reflexão inicialmente porque
então a igreja ela começa a crescer a partir de homens e mulheres que estão comprometidos com a missão de Jesus, de eles serem tocados por aquilo que o Evangelho promete, mas que aquilo não pare neles e aquilo continue transbordando, ter uma vida transbordante. Nós vamos falar disso ainda hoje. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é: cara, Jesus me salvou para quê? Para ir para o céu apenas? Não, Jesus ele nos salvou para que antes de ir para o céu nós cumpríssemos uma missão. E é importante a gente entender isso. Então nós precisamos desenvolver uma vida que alimenta os outros, que sacia os outros, que satisfaz os outros. E aí, a partir daqui, eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 7. Do seu lado, diga assim para ela: Deus quer usar você. Deus não virá como um espírito ou como um fantasma agir na terra. Ele vai usar pessoas. E Ele está contando com você. Ele não tem plano B. Deus não tem plano B. Ele está contando que você não vai retroceder, que você não vai voltar atrás. Ele está contando que você não vai desistir. Ele está contando que você vai encarar a missão que Ele deu para você. Ele conta com isso. Ele acredita em você. Ele acredita em mim. Ele acredita em nós. Então vamos dar uma resposta a Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos dar uma resposta a Jesus? E a gente vai começar a entender a partir desse episódio que está em João capítulo 7, a partir do versículo 37. Acharam também? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Legal esse texto, não é? Só que não para. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Cara, sabe o que é poderoso nesse texto? É que a gente chega necessitado e sai provedor. A gente chega com sede e sai da presença dele como uma fonte. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é só nos satisfazer. Se o plano de Deus fosse só nos satisfazer, Ele teria dito: quem tem sede, venha a mim e beba. E Ele parava por aí. Só que como o plano de Jesus não é a nossa satisfação pessoal apenas. Tem satisfação pessoal no Evangelho? Tem satisfação pessoal no Evangelho. Mas todo mundo que para na satisfação pessoal não entendeu o Evangelho. Ele diz: venha a mim e beba, mas fica mais um pouquinho, porque agora eu quero fazer transbordar no seu interior rios de águas vivas. Você sai, você chega com sede, sai com uma fonte, você se sacia e vai saciar outros agora. Essa é a beleza do Evangelho. O problema é que a gente ainda não entendeu isso. A gente vive como se o plano de Jesus fosse enxugar apenas nossas lágrimas e não entendemos que Ele não apenas vai enxugar nossas lágrimas, Ele vai nos dar um lenço para enxugar a lágrima dos outros também. Que o plano de Jesus não é apenas nos consolar, mas Ele nos fará também consoladores. Eu vou já lembrar para você. Mas a gente se omite. Inclusive, eu lembrei agora de um livro que eu tenho lá em casa, que o título do livro é A Grande Omissão. Porque Mateus 28:18, que é o chamado de Cristo para a igreja ganhar as pessoas, pregar o Evangelho, chama-se A Grande Comissão. Só que o autor do livro diz que o que nós estamos vivendo na nossa geração é a grande omissão da igreja.
ofende em algum nível. Eu não quero ofender você, mas talvez você seja uma delas. Uma dessas pessoas omistas que querem ser consoladas sem consolar ninguém, que querem ter sua sede saciada sem ser fonte para ninguém. Você entendeu o Evangelho? Você tem certeza que você entendeu? Você parou? Talvez alguns aqui, eles já chegaram no lugar onde tem suas necessidades satisfeitas, ou estão começando a experimentar isso, estão vendo o mover de Deus aqui, outro mover de Deus ali, mas a grande maioria, simplesmente quando começa a desfrutar disso, se acomoda. Elas revelam que tudo o que queriam foi alcançado, elas não entenderam o Evangelho. Esse é o ponto da decadência, é o ponto da derrocada, é o ponto porque é muito frágil esse tipo de relacionamento, é por isso que muitos abandonam, voltam atrás, porque tudo que querem é ter as suas necessidades satisfeitas, querem ter uma boa vida financeira, querem um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, um bom trabalho, um bom emprego, um bom nome, uma boa reputação, e querem usar o Evangelho para isso. Eles nunca entraram por aquelas formas pensando: eu quero ser um doador, eu quero que Deus age na minha vida, porque eu quero transformar isso para outras pessoas. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. O objetivo final do Evangelho é que a gente transfira para outros aquilo que nós. O final do Evangelho não é você satisfeito. O final do Evangelho é você satisfazendo outras pessoas, sendo um instrumento de Deus para satisfazer outras pessoas. Esse é o final do Evangelho. Se você chegou num lugar onde algumas das suas necessidades, desejos, sonhos ou vontades já começaram a ser satisfeitas, não se engane, esse não é o final da sua vida. Não se engane. E se você ficar enganado nesse lugar, você vai perder tudo. Porque aquilo que recebe e não passa, morre. O mar é morto por causa disso. Eu já falei várias vezes do Mar Morto aqui. O Mar Morto é um mar em Israel que ele só recebe água, ele não deságua em lugar nenhum. E por ele não desaguar em nenhum outro lugar, ele recebe água de outro mar, do Mar Vermelho, se eu não me engano, e a quantidade de sal fica enorme ali, e aí mata todo tipo de vida naquele lugar, porque ele não compartilha nada com ninguém. E como Deus usa pessoas, Satanás também usa. Não importa qual é a fé que você declara com a sua boca, as suas atitudes determinam qual é a influência que está sobre a sua vida. Se Jesus, ou se muitas vezes, sabe, eu até penso que Satanás encontrou uma grande estratégia, é usar crentes para causar decepções nas pessoas. Crentes pessoas que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas não desenvolvem uma vida com Deus, então elas vêm à igreja todo domingo, mas a sua vida diária é como de alguém que não conhece Jesus, e essas pessoas, elas estabelecem então uma frustração crônica na vida daqueles que estão de fora observando, e eles não conseguem se reconhecer ou se ver como aquela pessoa. Então elas denunciam, elas rejeitam o Evangelho. A gente precisa aprender. Jesus quer transformar o nosso coração. Ele nos chama para sermos doadores. Um outro texto que nos mostra a mesma coisa está em João capítulo 15, versículo 8, um pouquinho mais na frente. E eu queria mostrar para você como Deus nos chamou para dar e não para receber. João 15:8, Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Jesus está falando aqui de que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, então nós precisamos estar ligados a Jesus. Eu até preguei sobre isso outro dia. Nós precisamos aprender a permanecer ligados a Jesus, e o resultado de nós permanecermos ligados a Jesus é que nós vamos frutificar. A grande questão que nós precisamos meditar aqui: qual é o objetivo de frutificar?
desenvolve em decorrência de uma vida com Deus. É tudo aquilo que é mostrado para os outros em decorrência da minha vida com Deus ou pela falta dela. Então, qual é o objetivo de um fruto em uma árvore, gente? Alimentar os outros. Alimentar os outros. O que Jesus está dizendo, quando nós damos frutos, Ele é glorificado. Ele está dizendo que quando nós damos frutos, nós alimentamos outros. Só que a gente está vivendo uma geração que, quando alguém que não é cristão chega perto de alguns cristãos, não só não é alimentado, como sai com mais fome, como sai mais seco, mais vazio, mais frustrado, mais decepcionado, porque nós não temos a consciência missionária de que Deus nos chamou para uma missão, e essa missão é influenciar os outros. As pessoas têm que vir a nós, beber como uma fonte, e se alimentar através de nós, não de nós, mas através de nós, porque esse é o plano de Deus para nós. Ele te salvou, Ele me salvou para isso. Toda frutificação que Ele quer produzir na minha, na sua vida, tem um propósito de alimentar outros, de abençoar outros. Então não importa o quanto de dinheiro você ganha, se isso não está servindo de nada para o reino, se o seu comportamento, ele não importa o quanto você conquiste coisas, se o seu comportamento ele não revela Cristo, as pessoas não podem se alimentar do caráter de Cristo que há em você, se elas não podem se inspirar em você, se espelhar em você, se elas não conseguem ouvir uma palavra de vida que vem de você, se o que vem de você é reclamação, é o tempo todo, é maledicência, é tudo aquilo que não está ligado ao reino, querido, não tem como. Nós estamos falhando na nossa missão como igreja, nós só temos uma geração para ganhar, a nossa. Nós precisamos ser fonte para os outros, nós precisamos dar fruto para os outros. Evangelho é isso. Evangelho não é eu beber e me satisfazer apenas. Eu beber e ter o suficiente para derramar sobre a vida dos outros. E a partir desse momento eu queria mostrar para vocês alguns textos que falam exatamente isso que eu estou falando para vocês, que tudo que Deus faz em nós é para passar para frente. Quer ver um exemplo? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Se nós falhamos em passar para frente, isso vai nos matar, isso vai nos fazer secar, perder vida. 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler o versículo 3, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, presta atenção, que nos consola em todas as nossas tribulações. Quem já experimentou esse consolo de Deus nas suas tribulações? Levanta a mão bem alto e glorifica Jesus. Aleluia! Você já foi consolado por Deus, amém? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. A parte B do versículo você já fez? Qual é a parte B do versículo? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Maravilha que você tenha sido consolado por Deus. É Ele, esse é Ele, Ele é maravilhoso.
pensou em passar pelo que Paulo passou. Mas e como é que Paulo olha para todas essas grandes tribulações pelas quais ele passou? Ele olha assim: eu estou vivendo tudo isso para eu consolar a igreja. É como se ele dissesse assim: eu estou tendo experiências com Deus para poder ajudar outros. Quantas vezes você olhou para as suas tribulações dessa ótica? Quantas vezes você olhou e disse: não, Deus tem um propósito, estou passando isso aqui porque Deus tem um propósito. Eu sei que em algum momento essa situação difícil pela qual estou passando hoje, ela se converterá no testemunho que vai abençoar pessoas. É para consolar os outros. Quantas vezes você, essa é uma visão que vai te ajudar a permanecer firme, te dá força, te fortalece, porque você tem uma visão de missão. Então você sabe que nada na sua vida é à toa. Por isso Paulo pôde afirmar logo após que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque ele entendia que não importa qual fosse a situação, ela em algum momento ela vai cooperar, nem que seja para consolar os outros. Como cristão, você só reclama das suas tribulações? Ou você aprende com elas para ensinar outros depois? O que você faz com as suas tribulações? O que você faz? Só murmura, reclama, amaldiçoa, reclama de Deus, reclama das pessoas. Você não tem essa visão que eu falei no início, uma visão espiritual de que todo mundo, querido, todo mundo está debaixo de uma influência espiritual, seja de Deus, seja de Satanás. Todos nós. Não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe. Estamos sendo influenciados. E quando você tem essa consciência, você olha para a sua tribulação e diz: não, o Deus que me consola vai me consolar nessa tribulação e usará para consolar a outros na mesma situação. Qual é a tua situação? Ah, meu casamento é muito difícil. Meu irmão, persevera, fica firme, que Deus vai te usar para restaurar os casamentos. Ah, minha vida financeira está difícil, vou permanecer fiel aqui, Deus. Não vou arredar um pé, porque quando alguém chegar perto de mim sofrendo com questões financeiras, eu vou dizer: eu sei que é isso, eu sei, mas eu vou te dizer uma coisa: Deus no final Ele sempre nos supre, Ele sempre cuida da gente. Continua firme, você vai poder consolar outros. Tu está entendendo? Esse é o propósito de Deus, fazer em nós para depois fazer através de nós. Mas você só quer que Deus faça em você. O nome disso é egoísmo. É quando tudo gira só em torno de você, o mundo gira em torno de você. Mas deixa eu te dar uma notícia: o mundo não gira em torno de você. Como cristão, seu mundo deveria girar em torno de Cristo. Só isso. Eu sempre digo: cristão não tem opinião. Cristão nunca pode dizer eu acho. Não, eu sou assim, eu acho que é assim. Na verdade, o ser humano ele pode fazer isso, mas o cristão, eu estava ouvindo com a liderança até comendo, é um sermão musical chamado Amar Timóteo. É muito bom. E quando Paulo está falando com o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, várias vezes Paulo diz assim: tu, porém. Ele começa a descrever o comportamento das pessoas fora de Cristo. E depois ele diz: tu, porém. Como se ele dissesse assim: eles podem agir assim. Você é filho de Deus. Deixa eu entender isso. E tem certas coisas que as pessoas no mundo elas podem fazer, gente. Tem certas ações, atitudes que eles vão ter, que eles podem ter porque eles não conhecem Jesus. Nós não conhecemos Jesus, não. Eles podem se reunir e começar a falar mal dos outros, eles podem, nós não. Eles podem ficar amaldiçoando as pessoas, eles podem, nós não. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um nome pelo qual zelar, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E nós possamos ficar dele por zelar por esse nome. Mas deixa eu compartilhar um outro texto aqui mesmo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus,
Tiago de pensar que você pensa que está salvo porque você vem com todo domingo. Ou porque você para dizer, gente, isso me dá calafrios assim. Eu fico assim, Senhor, e se os irmãos acharem que só porque eles vão para o culto eles são crentes? Deus está pode estar enganando a igreja, enganando aqueles irmãos que todo domingo vão lá, eles ouvem a mensagem, mas quando eles voltam para sua casa, eles agem como ímpios, Senhor. Mas eles acreditam verdadeiramente que eles são teus filhos porque eles vão à igreja. Essa ideia me assusta. Ela me assusta, gente, ela me assusta. Porque ver a igreja não faz da gente um cristão. Não faz. Todo cristão vem à igreja, mas nem todo mundo que vem à igreja é cristão. E assim, me preocupa de verdade que você esteja aí sinceramente enganado. Não, eu creio em Deus, eu tenho uma Deus, eu como todo domingo. Não, eu sei que Deus é meu Pai, eu até oro a Ele. Mas Tiago disse assim, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha com obras. Ele até cita um exemplo. Olha esse tipo de cristão. Ele diz assim, eu vou parafrasear Tiago 2. Se um cristão chega com você com fome e você disser assim para ele, orar por ele, Senhor, providencia para esse irmão aqui uma comida, Jesus. O Senhor possa abrir esse portas. Em nome de Jesus, aí você dá fala em língua no final. Deixa eu chegar lá. Vai lá, meu irmão, vai colocar a comida para você. Aí o Tiago faz uma pergunta: do que adianta isso? Porque na prática, a nossa fé não produz nenhuma atitude real. Agora, não pegue a sua generosidade, porque assim, ó, o outro lado da moeda é aquilo que Jesus falou nos fariseus. Porque os fariseus faziam coisas boas, mas mesmo assim Jesus condenava. Já pararam para ver isso na Bíblia? Tem coisas boas que você vai fazer que Jesus vai condenar, querido. Então você pergunta, mas não estou fazendo certo? Não basta fazer o certo, tem que fazer pelo motivo certo. Quantas vezes os fariseus oraram? É bom ou não orar? É bom ou não? É bom? É bom ou não jejuar? Os fariseus faziam isso. Jesus disse assim, só que vocês fazem pelo motivo errado, então não condeno vocês. Não aceitem, não recebam o que vocês fazem. Não é sobre o que eu faço, é sobre por que eu faço. Entende? Os motivos valem mais do que as ações. Falam mais do que as próprias ações. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente muitas vezes está sinceramente enganado aqui dentro da igreja, sem cumprir missão. Eu quero ler mais um texto. Mateus, capítulo 18. Volta um pouquinho. Presta atenção. Nós já vimos que o Senhor nos consola para consolarmos, nos reconciliou para reconciliarmos. E agora nós vamos ver que Ele perdoa para perdoarmos. Mateus 18. A partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. A partir daqui ele começa a contar então uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus servos que lhe devia 100 denários, agravou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Isso aqui é alguém. Sabe qual é o contexto
implorou: tem paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu servo como eu tive de você? Irado. Observe que tudo aquilo que você recebe de Deus e não passa, que tipo de sentimento você gera em Deus. Presta atenção, a gente está acostumado na nossa geração a ouvir de um Deus de amor. Só que a ira de Deus, em muitos casos, é a manifestação do amor. Porque se Deus não se irasse com o que é errado, nós estaríamos perdidos eternamente. Glória a Deus porque Ele se ira com o pecado. Glória a Deus porque Ele se ira com o que está errado. Porque a partir da ira dele nós podemos ser corrigidos como filhos para a salvação, para a transformação. E esse servo que não perdoou, deixou o seu senhor irado. Seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Nós já fomos consolados por Deus para consolar, reconciliados com Ele para reconciliar. E aqui tem um texto que nos diz que nós somos perdoados por Ele para perdoar, porque tudo o que Ele faz é para transportar dentro de nós vida transbordante. O tema dessa mensagem, inclusive, é vida que transborda. A sua vida transborda. O que é transbordar? Transbordar é quando algo está excedendo os limites de um recipiente e está saindo pelas bordas, está ultrapassando as bordas. Então tem certas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Agora tem gente que é tão louco, e eu vou usar a palavra louco, preste bem atenção, porque a Bíblia usa essa palavra, louco. Teve um cara que estava prosperando muito na Bíblia, estava prosperando muito. Aí sabe o que ele fez? Construiu celeiros maiores. Aí a Bíblia diz: esse cara é louco. Sabe por que a Bíblia diz que ele é louco? Porque a ideia de Deus ao fazê-lo prosperar não era que ele construísse celeiros maiores para vender, é que ele deixasse transbordar os outros. Mas ele era louco. Ele fez celeiros maiores para ter de guardar mais. Só aqui eu já mato duas coisas que pode ficar gelada só. A gente prospera para abençoar os outros, e a gente é perdoado por perdoar os outros. Tudo no Evangelho vai seguir essa dinâmica. Você é necessitado, Ele te alcança, te abençoa. Agora Ele quer que você compartilhe, Ele quer que você deixe transportar para quem está ao seu redor. A sua vida transborda. E se transborda, o que transborda? Transborda a alegria, transborda o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Ou a sua vida transborda amargura, ira, ressentimento, mágoa, rancor, raiva, carnalidade.
irmão em necessidade não se compadecer dele? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não apenas de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. O texto dispensa comentários. Romanos 12, 13. Diz o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O evangelho é transbordar para os outros. E por fim, Atos 20. A partir do versículo 35. Diz o seguinte: em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Paulo estava indo embora, estava deixando os irmãos para fazer uma viagem missionária. E ele lembra aquilo que é mais importante para os irmãos: melhor é dar do que receber. Você sabe por que, irmão, a sua vida não está crescendo, não está evoluindo? É porque você só quer receber. Deus, ele não vai dar nada para quem só sabe reter. Ele vai liberar vida sobre aqueles que sabem compartilhar, sabem ter uma vida transbordante, sabem abençoar, sabem compartilhar. A sua vida não vai ser isso aí. E se você está insatisfeito, você tem todas as possibilidades do mundo de mudar a realidade. Basta você abrir o seu coração para viver a missão de Deus para a sua vida, que é doar a sua vida aos outros. Eu não estou falando só de questões financeiras, não. Estou falando do seu tempo, da sua atenção, daquilo que você sabe. Porque qual é o argumento que as pessoas usam para não cumprir missão, para não pregar a palavra, para não discipular as pessoas, para não abrir uma célula, por exemplo? Ah, eu não sei falar, ou eu não sou muito bom na palavra. Ah, mas peraí. Deus não está pedindo para você ter uma performance extraordinária. O Senhor está te pedindo para você testemunhar daquilo que você já viveu. Você compartilhar aquilo que você sabe, o que você não sabe. Jesus chamou para você testemunha. Sabe qual é a principal característica de uma testemunha? É que ela só fala daquilo que ela experimentou e viveu. Ela não vai se falar de coisas que os outros disseram. Testemunha viu, experimentou, viveu. Deus está chamando para ser uma testemunha. Essa é a nossa missão. Quando Jesus pregou em João 7, todos que têm sede de mim, beber, eu transformarei vocês numa fonte de águas vivas. Logo na sequência, o texto diz que ele estava falando do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos torna uma fonte. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O Espírito Santo em você levará você a compartilhar a vida de Deus com os outros. Essa é uma das evidências do Espírito Santo. Essa é uma das evidências que o Espírito Santo habita em você. E se nessa noite, a minha pergunta para a gente finalizar é: se você já recebeu alguma coisa, por que ainda não compartilhou? Você tem alguma coisa para compartilhar? Você tem alguma dessas experiências que Isaías profetizou que Jesus viria fazer? Jesus já fez algo na sua vida?
Se sim, por que você não está compartilhando isso? Por que está tudo parando em você? Por que você está retendo tudo? Você não pode reter. Você tem que deixar fluir e transbordar para outras pessoas. Se arrependa se você está retendo hoje. E deixe Jesus te usar como Ele é. Ele sabe qual é o melhor para você. Ele sabe que Ele pode te usar. Ele conta com você. Ele não errou quando Ele decidiu te escolher. Parece louco, às vezes a gente argumenta cada coisa com Deus, para mim não faz sentido. Tem gente que está aqui dizendo, não, mas eu acho que recebeu um chamado de Deus, e diz assim, não, mas eu não sou capaz. Mas foi Deus que chamou, por acaso existe a menor possibilidade de Deus se enganar com você, irmão? Existe a menor possibilidade de Deus se enganar? Não existe. E se Ele falou que é com você, é com você. Se Ele disse que Ele quer usar você, é você que Ele quer usar. Ele quer fazer transporte.